Boa tarde, hoje é dia 19 de julho de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. 2 navios iranianos estão presos desde o início de junho no porto de Paranaguá. Em razão das sanções dos Estados Unidos, 2 cargueiros que trouxeram ureia e voltariam carregados de milho não puderam retornar devido a Petrobras não abastecer os navios, temendo punições americanas, pois os navios estão na lista negra do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Para o setor agrícola brasileiro, o impasse é uma péssima notícia. No primeiro semestre, o Irã importou cerca de 2,5 milhões de toneladas de milho do Brasil, praticamente o mesmo volume importado no mesmo período do ano passado, segundo dados oficiais. Além de ser o maior importador de milho do Brasil, o Irã é um dos principais clientes da indústria de soja e carne bovina. O caso surpreendeu a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, que falou, através do seu diretor-geral, Sérgio Mendes, que qualquer sanção sobre comida está fora das restrições americanas. Os portos de Paraná esclarecem que os navios iranianos aguardam para abastecimento na Baía de Paranaguá desde o início de junho. Nenhuma das embarcações movimentou ou vai movimentar carga pelos terminais. Para abastecer os navios, não precisam atracar e receber o combustível por barcaças. O navio Bravante, já autorizado pelos órgãos anuentes, aguarda em frente ao porto de Paranaguá, carregado com 48 mil toneladas de milho. O navio Termé aguarda desde o dia 9 de junho fora da Barra de Paranaguá. A embarcação está vazia e aguarda combustível para seguir rumo ao porto de Imbituba, onde receberá carga de milho. A NTT aprova nova resolução sobre política nacional do frete. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou na reunião de diretoria desta terça-feira o relatório que estabelece as regras gerais referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas por eixo carregado. Essa resolução estará em vigor a partir de amanhã. Entre as mudanças estão a alteração do formato de tabela, não sendo mais por faixas de distância, mas por meio da aplicação do coeficiente de carga e descarga, do coeficiente de deslocamento e quilometragem percorrida para o transporte contratado. Os parâmetros de cálculo serão baseados em pesquisa de preço a nível nacional, para obtenção dos indicadores mercadológicos e aplicação de questionário, para obtenção de parâmetros operacionais. E há também a inclusão do seguro do veículo no cálculo. E a Bolsa de Valores teve alta de 20 pontos hoje, a Bolsa de Chicago, de 20 pontos na soja e em torno de 7 a 9 pontos no milho. Para falar a respeito desse e também sobre a projeção da safra de soja, está conosco a Fernanda Custódio. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, vamos começar com esse movimento aí em Chicago. Tivemos aí um aumento aí de 20 pontos, que superou novamente a casa dos $9 por bushel, né? Isso mesmo, Léo. A gente vinha conversando ao longo da semana, acompanhando o movimento baixista. A gente já estava falando sobre essas informações e hoje o mercado apresentou essa correção técnica e a gente destaca, então, os principais vencimentos da soja voltando a trabalhar acima desse patamar super importante que é de $9 por bushel lá na Bolsa de Chicago. Além desse movimento de correção, Léo, que a gente destaca, a gente também tem acompanhado as informações muito
muitos rumores no mercado a respeito dessas conversas e negociações entre Estados Unidos e China. A gente já tinha destacado também ao longo dessa semana que as autoridades de ambos os países haviam retomado essas conversas e agora há uma expectativa de que essas conversas realmente elas voltaram a caminhar, e aí a expectativa então é que haja realmente uma solução para esse impasse que a gente acompanha também e que tanto tem afetado a vida dos produtores norte-americanos. Então, esse é o principal fator para essa alta, atribuído a essa alta no pregão desta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Por enquanto, o clima continua como fator também muito importante de movimentação aos preços futuros, mas não há nenhuma modificação. Essa onda de calor que a gente vinha falando ao longo da semana e que estava no meio oeste norte-americano começa a se dissipar a partir de amanhã, e então no início da próxima semana nós teremos temperaturas mais amenas. Claro, a gente ainda precisa acompanhar o relatório do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, que será reportado na segunda-feira, para ver realmente qual é o índice das lavouras em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos. Lembrando que a expectativa do mercado é que o USDA, mais uma vez, eleve esse índice, a gente vai confirmar essa informação na segunda-feira, e também o mercado está esperando o relatório de oferta e demanda que vai ser divulgado no início do mês de agosto, no dia 12, para realmente ter um direcionamento. Porque aí, Léo, a gente tem atualização sobre a área mesmo cultivada lá nos Estados Unidos, tanto com soja quanto com milho, perspectiva a respeito da produtividade e também da produção. E até lá as lavouras de milho vão começar a entrar nessa fase de polinização que é tão importante também para a cultura do milho. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Zé Fer, e a outra informação que tu tem a respeito à projeção para a próxima safra de soja, né? Exatamente, Léo. Falando agora aqui no Brasil, já trazendo essa primeira informação a respeito da safra 19/20, hoje a agência Safras e Mercado atualizou, então, essa intenção de plantio agora para a nova temporada. Por enquanto, o nosso número é de uma área próxima de 36,6 milhões de hectares agora nessa temporada. Isso significa um aumento de quase 1% na área em relação à temporada passada, quando os produtores, então, semearam 36,3 milhões de hectares com a soja, e com isso a expectativa é também de um aumento na produção. Estamos falando inicialmente desse potencial produtivo de 123,7 milhões de toneladas de soja aqui para o Brasil, Léo, e agora na safra passada os produtores brasileiros colheram 118,2 milhões de toneladas de soja. Então, por enquanto, expectativa boa, a gente ainda precisa acompanhar como é que vai funcionar esse planejamento por parte do produtor brasileiro. Essa semana nós conversamos com o Clayton, analista de mercado, ele já trazendo também as informações, principalmente a respeito desses travamentos, o produtor ainda um pouco mais lento nessas negociações, mas a gente já começa a se movimentar para a próxima temporada de soja aqui no país. José Fernando, aqui tem também alguns outros dados aqui. O milho, por exemplo, no Centro-Sul deve recuar 2,5%. O arroz também deve cair 1,2% com relação ao ano passado, né? A última colheita esse ano ainda. O trigo também tem previsão de crescimento de 8%. Já o algodão deve recuar 7%. E o feijão também tem retenção de 2,8%. Então, acredito eu que o produtor está mais engajado à produção de soja, né, e recuar um pouco essas outras culturas, né? Sim, e principalmente o milho agora na safra de verão, né, Léo? Essas são informações muito importantes que foram reportadas hoje pela agência Safras, e se o pessoal tiver com dúvida, todas essas informações estão disponíveis na nossa página, destaquerural.com.br, e lá tem todas as informações detalhadas, tanto a respeito da área, a questão de produtividade, já tem uma perspectiva de produtividade, né, Léo, para todas essas culturas, e também de produção. E esse é um trabalho que a Safras faz há muito tempo já, e são informações que são relevantes também para o mercado e acabam influenciando também na formação de preços.
Tá certo então, Fer. Eram essas informações de hoje? Isso, Léo, por enquanto é isso. Tá bom então, um bom final de semana para ti e até segunda-feira. Tá certo, obrigada, Léo, para vocês também, até segunda. BASF, há 7 anos ao lado de campeões de produtividade SESB. Vamos então com as informações do clima para amanhã. Neste sábado, o sol predomina e não chove em toda a região sul do país. A temperatura sobe e faz calor à tarde. Os ventos na baixa atmosfera ainda ajudam a formar muitas nuvens no sul e oeste do Rio Grande do Sul. No sudeste, o sol predomina na maior parte da região e a temperatura fica em elevação. Na região leste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro, faz sol com muitas nuvens, mas não chove. No litoral e no norte do Espírito Santo pode chover fraco. Já no centro-oeste, o predomínio é de sol forte em toda a região neste sábado. A temperatura fica elevada principalmente na parte da tarde. A umidade do ar fica abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. No nordeste, a previsão é de chuva em toda a costa leste da região, principalmente entre o leste do Pernambuco e Alagoas, onde a chuva é frequente. Nas demais regiões, a previsão é de sol forte e com pouca nebulosidade. E na região norte, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia entre o oeste do Amazonas e Roraima. Nas demais áreas da região, o sol aparece forte e faz calor. A partir da tarde, pode chover no centro-oeste do Acre. E nas demais áreas do Amazonas, pode chover também no extremo norte do Pará e no Amapá. Olha só, as informações a respeito da carne de frango diz que neste momento está com maior competitividade, mas o ritmo de negócios está mais lento. Enquanto os preços da carne bovina e suína avançaram na parcial de cotações as cotações de frango recuaram, o que elevou sua competitividade frente às concorrentes. Ainda assim, conforme colaboradores do CPEA, a liquidez da carne de frango está baixa no mercado doméstico, uma vez que as férias escolares e as temperaturas mais amenas diminuem a procura pelo produto nesse período do ano. Os consumidores dão preferências à carne de sabor mais forte, como a carne de gado e a carne suína. Paraná deve liderar produção de carnes, prevê especialista. Os próximos 10 anos projetam avanços na agropecuária brasileira e paranaense, consolidando o Brasil como grande fornecedor de alimentos para o mundo. Produtos como a soja e milho devem se manter na liderança da produção porque não há substitutos para eles nos próximos anos. O mercado de carne vai impulsionar o PIB da agropecuária e o Paraná tem forte tendência de se firmar como grande produtor de carnes bovina, suína e de frango. A projeção é do especialista da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques. Segundo o especialista, dos 74 bilhões previstos para o valor da produção do Paraná este ano, 20 bilhões correspondem à produção de frango. No período de 10 anos, a produção de carne deve passar dos atuais 26 milhões de toneladas para 33 milhões de toneladas. Vamos agora ao comentário de política e economia com Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Olá, amigos da Destaque Rural, tudo bem? Sejam bem-vindos. A partir de agora, estou trazendo então as informações de economia aí nesse final de tarde de sexta-feira. Vou começar trazendo o índice que foi divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, que é o ICF, Intenção de Consumo das Famílias. Esse dado é importante, é informação importante de consumo para os empresários, né? Foi então um recuo de 1,7% na passagem de junho para julho deste ano, chegou a 89,8 pontos na escala de 0 a 200. Foi a quinta queda consecutiva do indicador. Voltando a falar sobre liberação de saques para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o percentual de recursos de fundo do FGTS reservados para a construção civil
serão preservados à medida que vai liberar novos saques das contas do fundo para trabalhadores. Mais cedo, hoje de manhã, durante um café com jornalistas estrangeiros no Planalto, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, explicou que os recursos do fundo que são usados para financiar a construção civil estão garantidos. Lembrando que detalhes sobre o assunto vão sair na semana que vem. Já está marcado pelo governo a data 24 então, de julho, que é na quarta-feira da semana que vem. Aí terão os detalhes e a divulgação então de como é que vai funcionar aí a possibilidade de saques das contas do FGTS. Vamos voltar a falar agora sobre caminhoneiros, sobre a política de pisos mínimos do frete rodoviário. Ontem, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou a nova resolução que foi considerada condizente com valores do mercado por exportadores, mas foi criticada por alguns representantes dos caminhoneiros, que inclusive estão falando em paralisação. Inclusive hoje, grupos de WhatsApp discutiram a possibilidade de greve. Muitos rechaçaram essa possibilidade, foram resistentes, e lembrando que ano passado, quando teve a greve dos caminhoneiros, a economia do Brasil ela foi bastante afetada e certamente os caminhoneiros também foram afetados. Toda a cadeia produtiva brasileira foi afetada. E o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, sabendo de que alguns não gostaram do resultado então das reuniões e também do que foi decidido em relação a essa política de pisos mínimos que foi divulgada ontem, ele deve se reunir com representantes de caminhoneiros e outras entidades afetadas em meio a críticas de que a nova metodologia reduz os valores a serem pagos aos motoristas. Uma data ainda ainda não foi definida, o ministro estava participando de alguns eventos hoje e não definiu a data. Lembrando que a nova tabela de fretes, aprovada depois de 4 rodadas de audiências públicas realizadas neste ano, foi elaborada pela Exalc-Log da USP e a próxima reunião oficial está marcada para 2020, só no início do ano que vem. Vamos falar agora sobre política monetária. Olha, existe uma possibilidade, existe até uma expectativa por parte do mercado financeiro de corte na taxa básica de juros de 1% até o final do ano agora de 2019. Isso porque nós estamos com a taxa básica de juros em 6,5% e o boletim Focus dessa semana mostrou aí que o mercado espera que ela esteja em 5,5% lá no final do ano. E o mercado financeiro como todo está esperando isso, tanto que se não houver um corte já começando a partir de agora, deve frustrar e até decepcionar o mercado. Pelo menos é isso que o mercado, os economistas aí do mercado financeiro têm dito. Isso porque a curva de juros futuros indicava 85% de probabilidade de redução de 0,25 ponto percentual da taxa básica já agora nessa próxima reunião do Copom, que vai acontecer no dia 31, conforme foi divulgado pela Reuters. Até o fim do ano, então, os contratos de DI da B3 colocavam o juro básico em torno de 5,5%, como eu já expliquei, tem essa expectativa aí. Falando sobre juros norte-americanos, agora que também impactam na Bolsa de Valores aqui e também no dólar. Olha, um corte na taxa de juros dos Estados Unidos poderia elevar as expectativas de inflação e redefinir os preços dos títulos. Foi o que disse hoje, então, o presidente do Fed, que é o Banco Central norte-americano de St. Louis, o James Bullard. Ele disse que os sinais eram de que estaríamos muito propensos a diminuir na reunião de julho. Agora tudo isso está precificado no mercado, então acho que tentar tirar isso seria muito difícil nesse estágio. Lembrando que o FONC se reúne nos dias 30 e 31 de julho. O FONC é o comitê que define a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos. Índice Ibovespa agora. Olha, o Ibovespa encerrou a sessão dessa sexta-feira no vermelho, anulou os ganhos de ontem. Os papéis de bancos foram os maiores responsáveis pela fraqueza do índice, é o que explicam os analistas. O Ibovespa caiu hoje 1,16% a 103.497 pontos, E na semana o índice cedeu cerca de 0,4% de queda aí na semana a B3. O dólar, ele fechou em alta, Deixa eu ver aqui quanto que foi a alta do dólar. Ele fechou em alta de 0,48% a R$ 3,746. Essas as informações então de economia para o Destaque Rural Notícias nesta sexta-feira. Um bom final de semana. Eu volto na segunda-feira. Até lá. Destaque Rural Notícias.
Essas foram as informações de hoje. Lembrando que para mais detalhes você pode acessar o portal destaquerural.com.br. Lá você encontra informações sobre clima, sobre agricultura, pecuária, mercado e tantas outras. Muito obrigado pela companhia de todos, um bom final de semana e até segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.